que os jovens adventistas estão preparados para a crise que se aproxima. Como nós sabemos o futuro, e nós sabemos que todos nós, jovens, nós adventistas, nós iremos passar por uma perseguição muito grande, iremos passar por uma época muito difícil. Como nós entendemos isso muito bem, nós estamos preparados. Eu tinha um amigo na Alemanha que ele tinha preparado já uma mochila, que ele chamava de a mochila da perseguição. Então era uma bolsa dentro de casa, já preparada para quando acontecer um problema ele correr. Nós sabemos, porém, que tais atitudes não resolverão, não vão ajudar muito quando os problemas começarem. Mas uma coisa é certa, nós já estamos conscientes que um dia o problema virá. E se você já está preparado para o problema, fica mais fácil encará-lo, fica mais fácil conviver com o problema. Então, se você não sabe, se por exemplo alguém te deu um estudo bíblico e não te explicou essa parte, eu quero que você saiba, meu amigo, que um dia chegará que nós vamos perder os nossos empregos, seremos expulsos, teremos que fugir das cidades. Esse tempo virá. Por que você acha que nós fazemos acampamentos? Os acampamentos são mais ou menos treinamentos para perseguição. O problema é que igreja de rico faz acampamento no hotel. Né? Eu fico até imaginando duas irmãs de uma igreja rica dizendo: mulher, para onde é que você vai na perseguição? Eu já aluguei um quarto no Hilton. Porque a intenção do acampamento é você ficar na barraca, é você ver como é que se sobrevive no meio do mato. A intenção é essa. Não é passear. A intenção é se preparar para uma vida em que você talvez tenha que passar anos fugindo, se escondendo. E eu tenho uma coisa que eu só tenho uma coisa. Quem trabalha para a igreja, o advogado que trabalha para a igreja, ele não vai, no momento da perseguição, ele não vai para o campo se esconder. Ele provavelmente ficará nas cidades e morrerá junto com os pastores que ficarão na cidade. Porque ele vai ter que advogar até o último minuto, tentando colocar em liberdade os últimos missionários antes do fechamento da porta da graça, para que eles possam pregar não só para o maior número de pessoas possível, como também diante dos tribunais. Então essa é uma ameaça que eu sempre faço para a minha equipe. Você quer realmente trabalhar conosco, saiba que aqueles que trabalharão conosco passarão pelo tempo de angústia nas cidades e não escondidos, né? Esperando por esse momento. E a nossa equipe, graças a Deus, é bem comprometida com isso. Bem comprometida com isso. O conflito dos séculos entre Satanás e Deus tem avançado a uma segunda etapa. Em algum momento, Deus vai permitir a Satanás poder para tirar a vida e vencer o povo de Deus. Roma vai ter poder para dar a sentença de morte. E vai haver muitos que vão morrer. Se Deus quer que sejamos mártires, Deus nos vai dar a força para ser mártir. E o sangue dos mártires vai servir como semente para que outros também digam: eu também quero isso. E quando vem o rosto dos mártires, muitos advogados, juízes, talvez pessoas comuns que vão ver a televisão, vão ver e vão dizer: eles têm algo que eu não tenho. Isso eu quero. Uma certeza de que onde eu estou, esse é o lugar correto. E dentro de pouco, vou ver Jesus. Então, em resumo, já passamos a segunda etapa. Não digo a segunda, a terceira, já não sei mais qual. A seguinte etapa. O diabo agora tem permissão para avançar as leis norte-americanas e mundiais para poder instalar a lei dominical. Sabemos que quando Satanás tem liberdade, Deus também tem liberdade. Quando uma se abriu, por exemplo, quando o Papa foi a Cuba, e se abriu ao Papa uma porta em Cuba, você sabe que também uma porta abriu para nós? Porque o diabo não tem nenhuma porta aberta para ele que não seja aberta para nós também. A mesma porta que abre para ele, abre para nós também. Porque Deus abre a porta e Satanás aproveita para entrar, e o povo de Deus também pode entrar. Vocês estão entendendo a regra do jogo? Então os dois avançam juntos, até que por fim chega a crise final, quando todos o ser humano haver decidido, então a porta da graça fechará. Jesus já pode casar-se.
Quando cada caso já tiver decidido os nomes, então agora Jesus já pode casar com o seu povo. Uma coisa interessante, a festa das cabanas, quantos dias? 7 dias. E no 8º dia, uma grande festa. Quantos dias vamos estar indo para o céu? 7 dias. E no 8º dia, um grande banquete. Vejam o paralelo, né? Bonito. Quando vem Jesus? No princípio ou no final do ano? No outono. Outono na parte norte. Né? Ou seja, no hemisfério norte. É outono lá, mas aqui é outro hemisfério. Mas nós estamos no Equador, aqui, um pé aqui, outro ali. Mas Jesus volta no outono. Por quê? Porque o calendário todo aponta para esse período de tempo, setembro, outubro. Então, não sabemos o dia nem a hora, mas temos que estar preparados. Deus vai nos surpreender? Não. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 diz: mas nós, irmãos, não estamos nas trevas para que aquele dia nos surpreenda. Nós não vamos surpreender, vamos entender, vamos saber o que está passando, mas temos que estar desperto. Marcos 13, 37 diz: ao que digo, a vós, a todos digo, vigiai. Então, essas são as boas novas essa noite. Coberto com o manto de Cristo, não temos nada que temer o juízo, e havemos de ser declarados justos. Antes do que está escrito, presta atenção. Que nós, o Brasil, ele representa o maior país cristão do mundo. Ao mesmo tempo, é o maior país católico do mundo. Maior país espírita do mundo. E o maior país adventista do mundo. Você sabia? Isso eu estou te dizendo porque dá para você entender o interesse do inferno para esse país? Eu não quero assustar ninguém, porque eu não vim para isso, eu vim aqui para te trazer coragem, encorajar você. Mas eu e você, nós estamos na mira do diabo. Pode ter certeza disso. Mas ao mesmo tempo, quando você quiser, você se coloca nas mãos daquele que já o venceu no Calvário. Amém também? Você escolhe. Você está tão perto de Deus quanto você deseja estar. Então a gente faz escolha. Porque nós estamos nos preparando para algo profético, que vai ser um dos acontecimentos mais extraordinários do planeta. Já ouviu falar? É da minha área de trabalho. Eu vou misturar um pouquinho, mas para favorecer você. 39 anos no mercado financeiro. Quem estuda economia sabe que o que representa a declaração de Alan Greenspan, aquele ex-presidente do Banco Central americano, do Fed, sobre que estamos vivendo uma posição de estagnação econômica secular. Em inglês, secular stagnation. A primeira vez que foi citada essa expressão foi por Alvin Hansen, em 1938, numa enorme depressão que sofria o planeta. Sabe o que foi necessário que o mundo provocou para poder voltar a um ritmo de crescimento? Porque estava com índices de produto interno negativo, descendente. Então, o que os organismos mundiais permitiram fechar os olhos, lavar as mãos, o que precisou acontecer para que essa depressão fosse dissipada? A Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Agora, George Soros, um dos maiores investidores do mundo, ele está comprando hedges baratíssimos para a Terceira Guerra.
para proteger os seus ativos. Eu não sei se você crê nisso. Se você crê, é hora de comprar, porque está barato, né? Porque quantos acreditam nisso, né? Agora nós temos o conflito lá da Caxemira, né? Por exemplo, sem considerar a questão de Israel. Caxemira tem Índia e Paquistão querendo, né? Índia tem a proteção da China, o Paquistão tem a proteção da União Soviética, da Rússia, né? Atual. O que pode dar lá? Pode ser um estupinzinho, né? Mas esses homens não são bobos, não, tá? Então, Alan Greenspan, ele disse, eu vou entrar já no ponto chave, tá, irmãos? Ele falou, olha, foi perguntado o que nós devemos fazer para esse momento de estagnação. Ele falou, nós simplesmente não sabemos o que fazer. Olha, um dos maiores economistas do mundo, porque simplesmente nós nunca passamos por uma situação como essa. Eu sou da área. Eu quero te dar uma recomendação. Se for no meu escritório, lá para os irmãos, eu cobro caro. Eles ganham dinheiro, viu, comigo. Eles pagam, mas vocês ganham muito mais. Mas para você é de graça. Você é meu irmão, tá bom? Então eu vou ler para você a profecia. Ao pé da letra, para não correr o risco de perder palavra. Então, olha, eu estou falando agora do seu bolso. Entendeu? Porque o seu bolso vai... Sabe por que eu estou preocupado com o seu bolso? Por isso passando a lista aí. Porque esse nosso bolso, irmãos, Deus quer abençoar para a gente abençoar. Os maiores abençoadores, né, são aqueles que abençoam. Quanto mais você abençoar, mais abençoado você vai ser. Deus abençoa os abençoadores. Eu quero poder ver igrejas. Eu amo construir igrejas, irmãos, eu amo. Eu quero continuar a ver igrejas sendo construídas. Eu quero ver mais Bíblias sendo expostas. Eu quero ver mais canais de rádio. Como na África tem vários canais. Algumas ilhas que não chegam o evangelho fácil. Então isso precisa de dinheiro. Então Deus está procurando os fiéis da terra para... Então a crise vai vir. São ciclos. 7, 7, 7, 7, 8, 8, 7. Estão vindo. Vai ter uma outra. Deus só está preparando a igreja para a maior de todas. Mas olha o que está escrito aqui. Eu comecei semana passada. Eu quero agora completar o texto hoje. E embasar isso aqui no que está escrito. Aí você vai entender. Você vai estar preparado. Teu lar vai estar preparado. A crise vai passar à margem de você se você ficar atento. Porque Deus mandou avisar. Porque Deus disse que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, os que proferem a palavra. 3:7 de Amós. Ele faz isso porque Ele ama você. Ele ama você. Ele quer poupar você. Mas se você não quer ser poupado, Ele vai respeitar. Porque Ele é cavalheiro. Aqui está escrito, o presente é um tempo de empolgante interesse para todos os viventes, governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança, autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm a atenção voltada para os acontecimentos que se desenrolam em torno de nós. Observam as relações tensas e agitadas que prevalecem entre as nações. Irmãos, olha só, para um pouquinho. Os mercados. Hoje de manhã, eu acessei um site para pegar o valor da dívida pública americana. Tem um site que apresenta a dívida online, na hora. Parece uma caixa de computar entradas e saídas, sabe? É dinâmico, rapidinho vai subindo, a cada minuto sobe aquela dívida. Estava em 19 trilhões, deixa eu pontuar melhor. 19 trilhões, 189 bilhões, 723 mil, 489, 523,99. Agora de manhã. Agora se você for acessar já é mais. Isso, o mercado é um dinheiro sem lastro. Eles estão conseguindo administrar isso virtualmente. Tem que estar aumentando o teto da dívida toda hora. Eu tive há pouco lá na Europa e na Grécia. Eu fui na hora do almoço, meus amigos foram no restaurante do hotel. Eu não quis ir lá, eu queria comer frutas. Então eu fui no Carrefour comprar frutas. Na hora do almoço.
Não tinha ninguém na rua. Cadê as pessoas? Sai em São Paulo, na rua, na hora do almoço, você vai ver que está lotado. Aqui também deve ser, em lugares comerciais. Não tinha ninguém. Entrei num super hipermercado, tinha 4 pessoas comprando com sacolinha na mão. Eu comprei as frutas que eu queria. Comprei só o suficiente para aquela refeição. Gastei cerca de 27 euros. Comprei uma sacolinha para uma refeição só. Porque as pessoas não saem na rua porque estão depressivas, não têm dinheiro. Isso não é na Grécia, isso está na Espanha, isso está em vários lugares da Itália, até o Reino Unido, com a falência da Irlanda, Escócia. O euro está quebrado, sendo sustentado apenas pelo país matriz. Alemanha, Banco Central Europeu e o Banco Mundial sustenta o euro para tentar ver se consegue fazer o que Deus falou que nunca mais ia acontecer, né? A União Europeia. Então nós estamos com 2 moedas, irmãos, sem lastro, sustentada virtualmente. Isso. Então o Grisman, que é um expert, falou, nós nunca vimos isso antes. Vai estourar, irmão, vai sair pedaços para todo quanto é lado. Eu fiz os meus heads. Eu quero compartilhar com você. Agora volta aqui. Deixa eu terminar o texto. Eu estou falando algo para o seu conforto espiritual também, tá? É isso que eu sei fazer, secularmente falando. Observa a intensidade que se está apoderando de todo elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está prestes a acontecer. Os organismos estão dizendo, vai acontecer algo. O maior investidor do mundo, vai acontecer algo. E reconhecem que algo está prestes e que o mundo se encontra no limiar de uma estupenda crise. Eu estou lendo aqui um texto profético. Review and Herald, 23/11 de 1905. Os anjos estão agora retendo os ventos da contenda, até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação. Uma tempestade, porém, se está formando, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar que os anjos soltem os ventos, haverá tal cena do conflito, que pena alguma poderia descrever. Esse é um dos textos mais incríveis da Bíblia. O que nós vamos ler agora é uma profecia. E essa profecia é talvez a profecia mais extraordinária relacionada aos nossos dias. Amós 8, versos 11 e 12. Eis que vem dias, diz, quem é que diz? O Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e aí? Não acharão. Vocês estão acompanhando a falta d'água em São Paulo, e agora não choveu bastante, deu uma melhoradazinha, mas ainda está no volume morto. E vocês estão acompanhando também uma forte tendência de falta d'água no Rio de Janeiro. E também em outros lugares do Brasil e outros países do mundo. E os governadores nunca estiveram tão preocupados como estão agora. Eu acho que ninguém duvida que o líquido mais precioso da terra, todos sabemos, é a água. Mais que a gasolina, mais que o petróleo, é ou não é? Mais que qualquer outro líquido, é a água. As pessoas estão buscando resolver o problema, mas não é tão fácil, né? Se fosse tão fácil, já estaria resolvido. Agora, a Bíblia está falando de uma falta de água diferente. A Bíblia está dizendo, essa é uma profecia que diz assim, vai chegar um tempo
em que eu enviarei sobre a terra fome e sede. Não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra, a palavra de Deus. Se você pudesse resumir essa frase, aliás, esse texto, numa frase, sabe qual seria a frase? Tempo de angústia. Se a gente pudesse resumir o texto numa frase, seria tempo de angústia. Não esqueça que a Bíblia fala em 2 tempos de angústia. Um antes do fechamento da porta e outro depois do fechamento da porta. Esse aqui ocorrerá depois do fechamento da porta. Então, quando a Bíblia diz que haverá fome e sede, não é fome de pão nem sede de água, a gente começa a imaginar. Você já viu alguém com fome? Já viu alguém que está com muita fome e não tem nada para comer? Talvez você nunca viu. E talvez alguém aqui tenha visto. Mas uma pessoa que está passando fome, e que está passando sede, e que não tem o alimento físico, e não tem a água física para tomar. Essa é uma angústia, quando falta água e falta comida. Vocês sabem que todos os dias morrem pessoas de fome no mundo. E que mais de 900 milhões de pessoas passam fome no mundo. Vivem abaixo da linha da pobreza. Estou falando da fome material, do arroz e do feijão, da salada, da fruta, dessas coisas. Muita gente passa fome no mundo, por incrível que pareça. Agora, se uma pessoa que está passando fome, ou passando sede, vive uma angústia tão grande e é capaz de morrer por causa disso, de inanição e de fome, o que nós poderíamos dizer da fome espiritual? A fome espiritual e a sede espiritual produzirá angústia de alma, que é pior do que a angústia física. Ou seja, o que essa profecia está dizendo é que vai chegar um tempo em que as pessoas terão angústia de alma, porque terão fome e sede. E diz a Bíblia que as pessoas vão procurar a palavra de Deus, procurar uma igreja, um pastor, um missionário, um irmão, uma irmã, alguém para falar de Deus. E diz a Bíblia, e não acharão. Então a pessoa estará desesperada, procurando a paz, a esperança, e não vai achar. Você sabe que uma pessoa sem paz e sem esperança, ela se mata. Uma pessoa sem paz e sem esperança, a vida não tem sentido para ela. E nessa ocasião, além da ausência da paz, da ausência da esperança, além da fome e sede espirituais, ainda tem um ingrediente para complicar a situação, que é o ingrediente da obra do inimigo. Porque o inimigo hoje, ele atua, claro que ele atua, mas o inimigo hoje não atua com a sua capacidade máxima, vocês sabem disso. O inimigo hoje, ele atua, mas ele não atua totalmente. Por que o inimigo não atua totalmente? Porque Deus não deixa, porque o Espírito Santo está na terra, porque Jesus intercede por nós, porque tem o ministério dos anjos, porque a mão de Deus está sobre a terra. Então Deus não deixa o inimigo atuar totalmente. Claro, tem tantas tragédias no mundo, o inimigo tem atuado, mas Deus não permite atuar totalmente. Quando chegar o momento do cumprimento dessa profecia, quando Deus tirar a mão, então aí sim a porta vai se fechar, e aí o inimigo poderá atuar totalmente na vida das pessoas não convertidas. E para você entender Amós 8, 11 e 12, é importante você analisar Apocalipse 7. Não temos tempo aqui para fazer tudo isso, mas eu vou apenas mencionar. Apocalipse 7 é um texto bem conhecido de todos nós cristãos, especialmente dos adventistas. O capítulo 7, versos 1, 2 e 3, apresenta um quadro muito importante, um quadro assim, extremamente importante. Ele mostra 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os ventos. Não existe assim uma descrição tão perfeita como essa para revelar a graça e a misericórdia de Deus. O Apocalipse 7, verso 1, mostra os anjos segurando os ventos nos 4 cantos da terra, e isso, traduzido numa linguagem mais simples, seria o seguinte: seria Deus concedendo à humanidade mais uma oportunidade, mais um tempo de graça. Segurar os ventos significa proteger as pessoas, manter a vida e dar mais uma chance. Segurar os ventos significa Jesus continua intercedendo lá no céu.
Segurar os ventos significa o Espírito Santo continua atuando na terra. Segurar os ventos significa ainda existe chance de salvação. Segurar os ventos significa a porta está aberta. Segurar os ventos significa que ainda os que estão afastados podem voltar. E os que estão perdidos poderão ser salvos. Deus está segurando os ventos. Amém? E quando Deus soltar os ventos, quando os ventos forem soltos, significa que terá terminada a primeira fase do juízo final. Soltar os ventos também significa o término da intercessão de Jesus no santuário celestial. Soltar os ventos significa o final do ministério do Espírito Santo aqui na terra. Soltar os ventos significa que o último sermão será pregado, o último apelo será feito, o último culto será realizado na igreja, o último programa como esse será realizado, o último batismo será feito. Soltar os ventos significa acabou. Quem aceitou, ótimo, e quem não aceitou, não aceitará mais. Quem entrou na arca está salvo, quem não entrou não poderá entrar mais. Soltar os ventos significa exatamente isso, acabou. E justamente no soltar dos ventos é que vai se cumprir Amós capítulo 8. Porque ao soltar os ventos, a porta se fecha. E então as pessoas que não aceitaram, não poderão aceitar mais. E é por isso que haverá esse tempo de angústia mencionado no texto de Amós. É por isso que haverá essa situação descrita nesse texto. As pessoas, claro, poderão achar uma Bíblia. Pode ser que nesse tempo encontre uma Bíblia. Mas para que serve uma Bíblia sem o ministério de Jesus no céu? Para que serve uma Bíblia sem o ministério do Espírito Santo? Vocês sabem que a Bíblia só é o que é, só tem esse poder todo que ela tem por causa do ministério do Espírito Santo e por causa do ministério de Jesus no céu. Se você tira o ministério de Jesus no céu e o ministério do Espírito na terra, a Bíblia é um livro a mais. É um livro comum. Porque a Bíblia em si, o livro em si, não pode salvar você. Quem salva é Jesus, por intermédio da obra do Espírito Santo. E é justamente o Espírito Santo que faz com que a gente leia a Bíblia, entenda, se apaixone, é tocado, se arrependa, confesse, abandone, mude de vida e siga Jesus. É o Espírito Santo quem faz tudo isso, nos leva até Jesus. Então, eu queria chamar a nossa atenção para a relação que tem com esse programa de jejum e oração e essa profecia. Tem relação? Tem. Qual é a relação? Dias difíceis virão pela frente. Hoje os dias já não são fáceis. Hoje já não são, mas ainda dá para levar. Mas dias difíceis virão. Dias piores virão. E quando esses dias difíceis, mais difíceis, piores chegarem, você sabe quem são aqueles que vão permanecer firmes na fé? São aqueles que dedicaram a vida para orar. São aqueles que buscaram a Deus em momentos como este, ou em grupo ou individual. Claro, não significa que quem não está aqui não esteja buscando a Deus, não é isso, não estou falando isso. Estou falando dessa atitude, seja os que estão aqui ou quem não está aqui, não importa. A atitude de orar mais, de fazer um jejum, de fazer uma vigília, de ficar ajoelhado 10 minutos, 20 minutos, conversar com Deus. Somente isso, essa busca, veja, essa comunhão, somente isso poderá nos sustentar nos momentos difíceis que virão. E quando a gente fala momentos difíceis que virão, a gente não imagina, sabia? A gente não imagina, a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. O que virá pela frente a gente não sabe. Todos nós passaremos pelo deserto alguma vez na vida. Todos nós passaremos por uma prova da nossa fé, mais cedo ou mais tarde. E quando você for levado ao seu deserto, você só será vitorioso se estiver cheio do Espírito Santo, como Jesus. Se você não estiver cheio do Espírito,
e for levado ao deserto, estará derrotado. Porque você não pode vencer o tentador. Eu e você não podemos vencer o tentador. A vitória é do sangue de Jesus. Então somente uma pessoa cheia do Espírito e conduzida pelo Espírito pode passar pela prova do deserto. E nenhuma pessoa entrará no céu sem ter passado pelas provas. Cada um na sua esfera, conforme Deus permite. A prova pode ser na sua vida espiritual, você mesmo, você e Deus direto. Na sua fé. Mas a prova pode ser também na sua família. Ou na sua saúde. Ou no seu bolso. Ou na justiça. Ou na fidelidade ou infidelidade. O deserto vem de algum jeito. E nós precisamos estar cheios do Espírito. Agora você está entendendo a ligação que eu faço de Amós com Mateus e com esse programa de jejum e oração. O programa de jejum e oração, ou de oração e jejum, vai nos capacitar para momentos difíceis que virão. E assim como Jesus, cheio do Espírito, venceu Satanás, esteja certo de que pelo poder do Espírito e pela graça de Deus, você e eu também seremos mais que vencedores. Mais que vencedores. Quando essa profecia se cumprir de Amós, se você estiver cheio do Espírito, em comunhão com Deus, pode ter certeza que essa profecia irá se cumprir. Haverá fome e sede, mas o seu pão e a sua água serão certas. Como diz Isaías 33. Deus tem uma controvérsia contra o mundo. Quando se assentar o juízo e se abrirem os livros, terá ele terríveis contas a ajustar. O que faria agora o mundo temer e tremer, não estivessem os homens cegados e enfeitiçados pelas ilusões e enganos satânicos? Deus pedirá contas ao mundo da morte de seu Filho unigênito, a quem, em todos os intentos e propósitos, o mundo crucifica de novo e expõe ao opróbrio ao perseguir seu povo. O mundo tem rejeitado a Cristo na pessoa de seus santos, tem desprezado as mensagens ao recusar receber as mensagens dos profetas, apóstolos e mensageiros, tem rejeitado aos que são colaboradores de Cristo e disso terá de dar contas. Satanás está à testa de todos os acusadores dos irmãos, mas ao apresentar ele os pecados do povo de Deus, que lhe responde o Senhor? O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Satanás representara o escolhido e leal povo de Deus como estando cheio de corrupção e pecado. Podia descrever os pecados específicos de que haviam tornado culpados. Não havia ele posto em ação toda a confederação do mal para levá-los a esses mesmos pecados por meio de suas artes sedutoras? Mas se haviam arrependido, haviam aceito a justiça de Cristo, estavam, portanto, diante de Deus, trajando as vestes da justiça de Cristo. E falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Todo o pecado de que haviam sido culpados estava perdoado, e eles estavam diante de Deus como escolhidos e verdadeiros, como inocentes, como perfeitos, como se nunca tivessem pecado. Deus tem um povo em que todo o céu se acha interessado, e eles são o único objeto na terra precioso ao coração de Deus. Que todos os que lerem estas palavras lhes deem toda a consideração, pois, em nome de Jesus, desejo com elas impressionar cada alma, quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem
que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem de verdade. Não o recebais, não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. A mensagem contida no folheto intitulado O Alto Clamor é um engano. Semelhantes mensagens hão de apresentar-se e delas será declarado serem enviadas de Deus, mas tal declaração será falsa, pois não estão cheias de luz, mas de trevas. Estendendo-se a controvérsia a novos campos, e sendo a atenção do povo chamada para a desatendida lei de Deus, Satanás entrará em operação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo o estudo destes assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra unir-se-ão católicos e protestantes. Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e a alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens, como o engodo, para renunciarem à sua fé. Mas sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. A mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade, e alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se a guardar todos os mandamentos de Deus. Assim, a luz chegará a milhares que de outra maneira nada saberiam dessas verdades. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.